participação de vocês. Mais uma vez reiteramos os nossos votos de boa noite e que a paz do Mestre Jesus esteja conosco e que assim se mantenha. Obrigada. Boa noite, irmãos. Sejam muitos bem-vindos. Hoje, meu nome é Anne e eu estou aqui responsável hoje para falar sobre anjos e demônios. E esse assunto está no Livro dos Espíritos, no segundo livro mais especificamente, no capítulo 1, e está nas perguntas de 128 a 131. Então, o que seriam anjos? Anjo vem da palavra do grego ângelos, que significa mensageiro. Ou seja, os anjos, eles são mensageiros de Deus. E na pergunta 128, diz assim: os seres que chamamos anjos, arcanjos, serafins, formam uma categoria especial de natureza diferente da dos outros espíritos? Não. Os anjos, eles não são de natureza diferente. Eles já foram simples e ignorantes. Os anjos, eles são espíritos puros. Ou seja, eles já alcançaram a perfeição. Eles alcançaram a intelectualidade moral, eles alcançaram a superioridade intelectual e moral. E eles não têm mais influência da matéria. Eles são verdadeiramente felizes. E muitos falam que os anjos, eles podem ser intitulados como os bons e como ruins. Então, alguns chamam, por exemplo, anjos do bem, anjos do mal, anjos das trevas, anjos de luz. E nós sabemos que isso não existe, porque se os anjos, eles são espíritos puros, eles não podem ser maus. Eles já alcançaram a perfeição. Então, isso não existe, de anjos maus ou de anjos das trevas. Os anjos, eles sempre são bons. E na pergunta 129 diz assim: os anjos percorrem todos os graus da escala? Sim, eles percorrem todos os graus. Como já foi dito, eles já foram simples e ignorantes. E o tempo que eles levaram para se tornarem espíritos puros foi de acordo com que eles aceitaram a sua missão. E isso também serve para a gente. O quanto a gente aceita a nossa missão, a gente consegue se elevar espiritualmente mais rápido. Mas como somos ainda imperfeitos, muitas vezes a gente foca nos nossos milindres, no que a gente tem de ruim. Então, quanto mais rápido aceitarmos nossas missões, a gente consegue evoluir mais rapidamente também. E na pergunta 130 diz assim: sendo errônea a opinião dos que admitem a existência de seres criados perfeitos e superiores a todas as outras criaturas, como se explica que essa crença esteja na tradição de quase todos os povos? É porque esses povos acreditavam que os espíritos puros sempre foi assim. Eles não sabiam da existência da escala espírita. Então, eles sempre acreditaram que foram assim, então não tinha diferença para eles. E se a gente perceber,
Jesus, antes da terra mesmo ser criada, Jesus já era um espírito puro. E ele participou, ele esteve presente na criação da terra. Então esse era um conhecimento que os povos antigos não tinham. Por isso que eles acreditavam que existia a criação de anjos. E aí, já que o assunto é anjos e demônios, a gente também tem que falar um pouco dos demônios, não é isso? E demônio vem do grego daimon, que significa inteligência, gênio. E no tempo de Jesus também se acreditava que a palavra daimon poderia ser alma. E aí a gente sabe que a palavra demônio, a gente fala muito como espíritos maus. E a gente acabou de ver que ela não tem nada a ver com espíritos maus. Nenhum momento fala de negatividade, fala de inteligência, fala de alma, mas não fala de espíritos maus. Mas no tempo de Jesus, muitas vezes ele dizia que tirava demônios das pessoas. E com isso, demônios eram almas. Mas as pessoas associaram isso como eram normalmente espíritos ruins, então demônio é espíritos maus. Então é por isso que tem essa associação. Mas não significa que seja isso, como a gente acabou de ver. E um exemplo disso é que Jesus, numa passagem da Bíblia, Jesus, quando soube que a sogra de Simão estava doente, ele foi até ela e lá curou. E nessa noite, diz lá na Bíblia, que Jesus curou muitos doentes e tirou muitos demônios. Então a gente vê por isso exemplificado, porque a gente às vezes confunde tanto. E diante disso a gente fica com a indagação. Será que Deus seria soberanamente bom e justo se criasse seres propensos ao mal e para serem infelizes? Será que Deus? Não. Se a gente acredita que Deus criou demônios, a gente vai acreditar num Deus vingativo, num Deus que não é justo. E a gente sabe que Deus não é isso. Deus é a nossa fortaleza, o amor soberano. Então não tem como Jesus ter criado os demônios e acreditarmos nisso. Devemos lembrar que ser um espírito mau é transitório, porque a eternidade está para a perfeição, em sermos espíritos puros. Então a gente só tem uma alternativa ao passar das vidas, sermos espíritos puros. A gente pode até estacionar, não conseguirmos aprender nessa ou em outras vidas, mas a gente nunca vai voltar a ser uma pessoa pior do que somos hoje. Então isso acalenta nossos corações, porque a gente vai um dia chegar a ser espíritos puros. Possa ser que demore muito, muitos séculos, mas nosso coração se acalenta, porque o que vai ocorrer é que vamos ser espíritos puros. E como foi dito antes, nós temos que aceitar nossas missões. E que muitas vezes não é muito fácil. Se a gente pensar em aceitar missões e olharmos até para o nosso núcleo familiar, parece que é nele que estão nossas maiores missões. E que a gente não consegue lidar com um pai, ou com a mãe, ou com um filho. Então vamos pensar nisso. Quem sabe não está precisando um pouco mais de paciência, um pouco mais de indulgência e de perdão, e aceitar um pouco das nossas missões. Não só porque a gente quer evoluir, mas para pensar que a outra pessoa vai se beneficiar disso também. E como Jesus disse, amai o próximo como a ti mesmo. Então vamos tentar praticar no nosso dia a dia um pouco disso. E aí,
a gente não fala só de demônios. Também há na Bíblia, em outros lugares, a gente pode citar os chamados Satanás, Beuzebu. São todos parecidos com demônios, como a gente pensa, não é isso? Mas nada mais são do que personificação do mal. E, além do mais, de uma forma alegórica. Por que de uma forma alegórica? Porque muitas vezes esses seres que chamamos de demônios, diabo, Satanás, nada mais são personificações dos nossos próprios defeitos. Então o homem, ele criou, deu nome a certos seres e até faz imagens desses seres. Quem é Satanás? É um vermelho, com tridente na mão. Então a gente personificou tanto eles que o corpo é parecido com o da gente. E os defeitos nada mais são os defeitos que nós temos. Então, no lugar às vezes de falar, de reclamar e dizer que são espíritos ruins que estão perto da gente, por que não pensar que só é mesmo a gente? Que é a gente que está regando aquelas imperfeições, que várias vezes nós dizemos que são os outros. E aí a pergunta 131 diz assim: há demônios no sentido que se dá a esta palavra? E aí, sim ou não? Sim ou não? Não. Não, porque como já vimos, é impossível. Deus é soberanamente bom e justo, amoroso, bondoso. Ele nunca criaria seres maus. E o que a gente pode pensar é: a gente também foi criado simples e ignorante. E hoje em dia a gente já conseguiu subir um pouco nos nossos graus de imperfeição. Hoje em dia a gente tem coisas que a gente não tinha antes. Então vamos focar nisso. Vamos olhar para o céu. Não vamos nos curvar e olhar muitas vezes para o nosso umbigo. E a gente já tem exemplos tão bonitos. Nós temos o exemplo de Jesus, nosso mestre Jesus. Então, por que não focar na perfeição moral, intelectual? Por que não, dentro de casa, ter mais paciência? Por que não ser indulgente para com seu próximo? Porque muitas vezes, para a gente conseguir fazer isso, a gente tem que olhar para dentro de si. E muitas vezes, nos conhecermos é muito difícil, é doloroso. Mas é só através de nos conhecer que a gente vai conseguir caminhar. E como é doloroso, muitas vezes, admitir aquele defeito que a gente fala tanto no outro ser o nosso. Porque muitas vezes a gente faz isso até com o nosso companheiro ou com a nossa companheira. Nossa, você é isso, isso e isso. Aí quando você para pensar lá no seu íntimo, você muitas vezes por orgulho não pode dizer para ele. Mas no seu íntimo, você sabe que aquilo que você falou é aquilo que você tem. Então vamos começar a tentar, pelo menos, a partir de hoje, enxergar nossos defeitos, não é? E eu digo assim, uma palavra mágica para conseguir passar por tudo isso é a paciência. Porque é o ser pacífico, o ser manso, que é muito difícil. E muitas vezes quando a gente passa por essa prova, vem aquele problema, aí a gente na primeira oportunidade explode. E aí de quem a gente está se aproximando? A gente está se aproximando dos demônios ou a gente está se aproximando dos anjos?
Qual é a nossa meta? A gente está perto do fim do ano. Então acaba que a gente, quando vê fim de ano, começa a pensar no que a gente conquistou, no que a gente não conquistou. E muitas vezes, a gente, quando pensa nessas conquistas, a gente foca nas conquistas materiais. O que eu quero para o próximo ano de 2015. E aí, vamos tentar não focar tanto no material, o que eu quero ter, mas o que eu quero ser em 2015. A gente, como diz Paulo, a gente tem duas opções nessa vida. A gente pode ter razão ou ser feliz. E aí, o que é que a gente quer escolher? Ter razão? Boa noite. Ou ser feliz? Então, vamos pensar nisso. Se temos como exemplo o Mestre Jesus, a gente quer chegar a ser luz. Então, quem sabe não seja melhor ser feliz do que ter razão. Pensar mais na moralidade do que no material. E pensarmos que o ano, ele poderia ser contínuo, mas Jesus, Deus, é tão sábio que fez a gente parar dezembro, até 31 de dezembro, para a gente acreditar que quando começar o novo ano, a gente vai ter uma nova oportunidade. Então vamos aproveitar essa oportunidade. Vamos fazer uma lista do que eu quero ser em 2015. E daí, quando passar o ano, mostrar para você mesmo, eu consegui ser um pouco mais paciente, um pouco mais sereno, menos impulsiva, menos ansiosa ou menos ansioso. Então, vamos tentar ser isso. Vamos ter sempre como exemplo o Mestre Jesus. Agora, eu gostaria que todos fechassem os olhos para a gente fazer a prece. Jesus, companheiro de todas as horas, trabalhadores espirituais dessa casa, estamos muito felizes por estar aqui no dia de hoje. Depois de ter acabado uma semana que muitas vezes foi cansada, semana que teve vitórias, que teve tristezas também, mas que estamos agradecidos, porque quando estamos aqui, sentimos um pouco mais do Teu amor, da Tua paz e da Tua serenidade. E que nós conseguimos também, Senhor, sermos instrumentos da Tua paz, do Teu amor, para as outras pessoas que não conseguiram chegar aqui. E sendo assim, que Deus ilumine a todos nós e que a palestra seja de muita paz, de muita luz. Assim seja. A nossa palestra, vou passar a palavra para o nosso irmão Glauco Guedes, do Centro Espírita José Acioli. É para ligar aqui, Agora, boa noite a todos. Que a paz de Cristo permaneça conosco, hoje, agora e sempre. É uma imensa alegria conhecer essa instituição. Pela primeira vez aqui estamos e já sentimos essa energia de paz, de amor, de união, de fraternidade. Então viemos de longe para trazer um pouco de uma mensagem de um estudo que a gente fez, né, durante alguns anos e principalmente durante esse ano que está findando. Nós decidimos falar sobre esse tema em várias instituições e vimos a necessidade das pessoas de conhecer a visão espírita acerca da homossexualidade. Então a gente fez um trabalho, né, no PowerPoint, baseado principalmente numa obra de um médico chamado Andrei Moreira, que é Homossexualidade sob a ótica do espírito imortal.
principalmente baseado nesse livro, que traz várias referências de outros livros, né, e que a gente vai tentar passar um pouco dos conhecimentos que a gente adquiriu ao longo desses estudos. Para mostrar as imagens. A gente começa falando da importância do tema, que é a questão da homofobia. Por que é tão importante a gente falar sobre homossexualidade? Porque, infelizmente, ainda existe muitas pessoas homofóbicas. E o que é a homofobia, né? A homofobia é o medo, uma aversão, uma repulsa, uma violência, não é, com relação a homossexuais. Então, muitas pessoas não admitem, não é, conviver com pessoas que são diferentes. Então, a gente sabe que existe o racismo, que a pessoa ela não gosta de negro, né, ofende o negro, exclui o negro. Então, de forma parecida, criou-se o termo homofobia para explicar essa aversão, esse ódio, esse preconceito, não só contra o homossexual, mas contra gays, lésbicas, bissexuais e transexuais ou travestis, né, que segue aquela sigla que nem todo mundo conhece, né, o que significa, às vezes as pessoas falam, né, GLBT, e não sabe o que significa cada letra dessa. Por isso que a gente achou importante colocar aí no conceito de homofobia. Se a gente for analisar etimologicamente a palavra, a gente vê que ela tem dois termos. O homo, que vem de homossexual, né, que significa homossexual, e o grego phobos, que significa medo, aversão, fobia. O indivíduo que pratica a homofobia, ele é chamado de homofóbico, né? A gente já ouviu falar muitas vezes na televisão sobre isso. Só que no livro, logo no início, ele já coloca um dado que não é muito divulgado, que, para mim, me espantou muito. Que em Brasília, que é uma cidade considerada, né, tão esclarecida, 88% dos jovens entrevistados pela Unesco... Então, veja que quem fez, né, essa pesquisa foi um órgão de referência, né, mundial. Esses jovens que foram entrevistados consideraram normal humilhar um gay ou um travesti. 27% não querem ter homossexuais como colegas de classe. E 35% dos pais de alunos não gostariam que seus filhos tivessem homossexuais como colegas de classe. Então veja que a homofobia ela parte de pai para filho. É um ciclo que vai se passando, porque, na verdade, ninguém nasce homofóbico, como ninguém nasce racista, né? A gente pode trazer tendências espirituais de outras existências, se a gente teve algum preconceito, né, de outras encarnações. Então, a gente pode trazer, induzido isso, e ter essa tendência desde criança. Mas o pai... Cabe ao pai, ao educador, ao avô, à avó, ao tio, à tia, direcionar e começar a mostrar que não é porque o coleguinha tem uma cor de pele diferente da sua que você tem o direito de humilhar ele. Não é porque o coleguinha tem um trejeito diferente do seu, tem um gosto diferente do seu, que você tem a necessidade de humilhar ele dessa forma. Então, é um ciclo vicioso que tem que ser quebrado em algum momento da vida, para que no futuro as coisas sejam melhores. E veja que alguns líderes, né, religiosos, mesmo sendo em alguns pontos tradicionais, mas em outros já mostram um pensamento, não é, interessante, como Agostinho de Hipona, ele disse: na essência somos iguais, nas diferenças nos respeitamos. Então, se a gente for ver, estudar o livro dos Espíritos, nós vamos encontrar nas leis morais a lei de igualdade, e lá está mostrando a igualdade do homem perante a mulher. Então, todos nós somos iguais perante Deus, mas temos nossas singularidades, claro. Ninguém é totalmente igual a ninguém, nem mesmo gêmeos, né, univitelinos, idênticos, como se diz, mas eles têm algumas diferenças, tanto na parte física, mesmo que minimamente possível, às vezes um sinal, um detalhe bem pequeno, e principalmente diferenças psicológicas. Então, ninguém é igual a ninguém, mas ao mesmo tempo, aos olhos de Deus, todos nós somos iguais. A gente precisa estudar isso e começar a entender isso e ver que Deus não faz acepção de pessoas. Então, o livro, ele dá um ato de gratidão. Ele foi escrito como uma forma de agradecer, e essa palestra também vem nesse sentido de agradecimento. A gente começa a palestra agradecendo e no final, o último slide é de agradecimento.
E a gente dedica esta palestra, como o autor dedicou o livro, a todos os homossexuais que lutam por compreender sua experiência evolutiva atual e fazer dela um caminho de autoencontro. Então não é por acaso que a gente nasce homossexual. Tudo tem uma razão de ser, né? Tudo tem uma causa que vai gerar uma consequência no futuro. Amorosidade e crescimento espiritual em busca da felicidade. Isso é o que o autor coloca no início do livro. E aí ele coloca também um pensamento de um grande estudioso da psicologia, que é Jung, e ele diz isso em 1976, que nunca pergunte o que uma pessoa faz, mas como o faz. Se o faz por amor ou seguindo os princípios do amor, está servindo a algum Deus. E não cabe a nós estabelecer qualquer julgamento por se tratar de algo nobre. O amor, ele prevalece. O amor, ele realmente cobre uma multidão de pecados. Então, a homossexualidade não é uma questão só de desejo sexual. É uma questão de amor. Por isso que hoje se usa também o termo homoafetividade, porque envolve o afeto entre dois seres. Então, na visão espírita, na verdade, nós somos espíritos. O grande questionamento filosófico, desde a mais antiga, eu vou ser redundante, antiguidade, a gente vê os filósofos, antes de Jesus, Sócrates, Platão e tantos outros não tão famosos assim, questionando quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou. Então o Espiritismo veio esclarecer essa questão, dizendo que nós somos espíritos. Se nós somos espíritos imortais, o espírito ele não tem cor, o espírito ele não tem sexo, o espírito ele não tem idade, no sentido de ser velho ou criança. O espírito ele não tem nacionalidade, no sentido de ser brasileiro, europeu, africano. O espírito não tem religião. Então, Dom Helder pode escrever um livro psicografado por Carlos Pereira, por que não, por exemplo? Então, a gente vê que o espírito do bem, de amor, ele é universal. É independente de qualquer rótulo que a gente venha a estabelecer devido a uma sociedade ser exclusivista, onde a gente favorece uma determinada classe e desfavorece as outras. Então, a gente tem que começar a questionar essas questões. Qual é o objetivo dessa palestra, desse estudo? Não é dar respostas, a gente não vem aqui para tirar dúvidas. Infelizmente não dá para as pessoas questionarem durante a palestra, senão vai atrapalhar a linha de raciocínio. Terminou a palestra, quem quiser conversar comigo, pode chegar a mim, agradecer, dar críticas construtivas, como já aconteceu, de alguém chegar e dizer alguma coisa legal, dizer que gostou, que não gostou. É importante esse feedback, mas o mais importante é fomentar a discussão. Eu quero que as pessoas saiam daqui comentando. Você ouviu aquilo que ele falou? Nunca tinha ouvido falar isso. Será que é verdade? Será que não é? Eu vou conversar com isso na minha casa, no meu trabalho, na outra reunião. Então a gente tem que ter esse debate, essa pesquisa, ampliando nossa consciência quanto ao tema, à luz da imortalidade da alma, de acordo com a doutrina espírita, e se esvaziar de preconceitos. Então quem é mais antigo no espiritismo pode trazer conceitos antigos de 50 anos atrás que alguns palestrantes traziam. E a gente tem que começar a ver o que é que está dizendo de novo, porque tudo na vida muda para melhor. É a lei da evolução, é a lei do progresso. Então vamos começar fazendo um autoexame. A primeira pergunta que o autor faz no livro, eu faço para todos nós aqui. Qual é a nossa experiência e interesse nesse tema? Quais são suas crenças a respeito da homossexualidade? Então alguém pode dizer, eu não sou homossexual, não quero saber de homossexualidade. Para que essa palestra? Nada a ver, eu vim aqui no centro em busca da minha cura, em busca de outras coisas. Mas para você se curar, para você se melhorar, para você fazer a reforma íntima, você precisa tirar certos preconceitos que lhe prejudicam. E com certeza, mesmo você não sendo homossexual, você convive com alguém que seja homossexual. E a gente tem que saber qual é a postura da doutrina espírita com relação a isso. Então, quais são suas crenças a respeito da homossexualidade? É a questão 2. Questão 3. Quais são as suas opiniões quanto às pessoas homossexuais? Será que a gente não tem algum tipo de preconceito com a pessoa que é homossexual? Se você é gay, quer dizer que você é promíscuo. Quer dizer que você não respeita a família. Será que é assim? Então a gente vai começar a quebrar certos mitos.
E a última, se for espírita, o que você considera que o espiritismo e o movimento espírita têm a oferecer a pessoas homossexuais? Será que o centro espírita sabe acolher um homossexual? Será que o centro espírita e as pessoas que fazem parte dele sabem lidar com uma pessoa que é travesti, que é transexual, que está passando por conflitos, uma mãe que chega desesperada porque descobriu que seu filho é homossexual? Será que o atendimento fraterno vai saber receber e orientar essa pessoa? Então a gente precisa estar preparado para isso, porque às vezes a gente não quer conversar com isso com as crianças, e a nova geração vem com a mente muito mais esclarecida, mas a gente permite que a criança assista um filme de guerra, a gente permite que a criança assista a novela, né, tarde da noite, não é? A gente permite que a criança veja luta na televisão, assista cena sendo heterossexual, né, de beijos e de muitas outras coisas, mas não admite, né, que a criança veja um beijo gay numa novela e gera uma grande polêmica, não é? Porque no final da novela ia passar isso, e isso é uma pouca vergonha, e isso é lá, e aquela pessoa se faz de zeladora da moral e dos bons costumes, não é? E às vezes usa uma máscara, porque às vezes aquela pessoa que você acha que é tão correta, não é? Mas ninguém sabe o que ela faz em quatro paredes. Ninguém sabe quais são as suas atitudes nos seus pensamentos. Então não podemos julgar as pessoas pela aparência. Às vezes a pessoa tem uma aparência e lá no fundo ela é totalmente diferente daquela aparência que ela demonstra ser. Então, para quebrar preconceitos, temos que criar conceitos. Conceitos científicos. Conceitos que não deixam dúvidas. Então, o que é sexo, biologicamente falando? Não o ato sexual. Sexo biológico é aquele que a pessoa nasce. Então, o bebê, ele nasce com sexo. Ele pode ser o quê? Masculino ou feminino. Mas tem um outro caso, que é muito raro, mas pode acontecer, que é o hermafrodita. Não é? Onde a pessoa tem dois sexos biológicos externos e um interno, que pode ser corrigido pela medicina. Não dá tempo da gente entrar em detalhes. Existe o pseudo-hermafrodita e outras coisas mais. Quem quiser depois procure pesquisar. A identidade sexual é aquilo que o ser pensa e sente que é. Então, biologicamente falando, ele pode ter um sexo, mas psicologicamente falando, não necessariamente ele vai ser do mesmo sexo. Então, ele pode ser masculino ou feminino, independente do sexo biológico. Orientação sexual é o direcionamento do desejo sexual. Qual é a sua orientação sexual? Depende do afeto, do desejo que a gente tem por determinado sexo. Essa orientação, ela pode ser de três formas principais: heterossexual, homossexual e bissexual. Isso parece óbvio, né? Muitas pessoas falam, mas nem todo mundo sabe os conceitos. As pessoas ainda confundem. Tem um vídeo na internet circulando que muitas pessoas sorriem, onde as pessoas vão na cidade do interior e ficam perguntando: se seu filho fosse heterossexual, o que é que você faria? E as pessoas: eu dava uma pisa nele. Isso na minha casa não ia admitir um filho heterossexual de maneira nenhuma. Então veja que a pessoa confunde heterossexual com bissexual ou com homossexual. Não sabe a diferença. Então, homo significa igual, gostar do mesmo sexo. Hétero significa diferente. Desde quando a gente é criança que a gente aprende, né? Uma mistura homogênea, uma mistura heterogênea, né? A principal, que é a água e o óleo, que não se mistura. Então, hétero, diferente. Homo, igual. E bi, está dizendo dois. Então, é a pessoa que gosta tanto de homens como de mulheres. Ela sente atração pelos dois sexos. E qual é o papel sexual que pode ser desempenhado? O comportamento do ser dentro de uma relação pode ser ativo ou passivo, independente do sexo. Então, mesmo numa relação heterossexual, pode acontecer da mulher ser mais ativa na relação, ela que domina a relação, ela que toma atitude, ela que organiza tudo, ela que dá o direcionamento, a última palavra é dela. E a do homem, nesse exemplo que eu estou dando, a última palavra pode ser a dele quando dizer sim senhora, né? Então quem manda é ela, né? Então ele ali está passivo, é o cordeirinho, né? Aquela situação, né? Está ali, é uma relação que pode se inverter a qualquer momento, que pode mudar, não é? Dependendo da situação. Então, cada caso, é um papel sexual. Então, hoje nós vamos estudar mais profundamente a questão do homossexual. Então, no livro, Andrei Moreira, ele diz que o homossexual é um indivíduo que tem a conformação biológica do seu sexo original.
Isso parece óbvio, mas em algumas pessoas não é. A gente vai começar a quebrar o primeiro preconceito de achar que o homossexual, ele quer mudar de sexo. Isso daí não é o homossexual. Isso daí é o transexual. É totalmente diferente. Então, eu, Glauco, né, tenho um corpo biológico masculino, posso ser homossexual, gostar de homem, e nem por conta disso eu vou querer ser mulher. Eu vou continuar sendo homem, tendo comportamento de homem, vestindo como homem, tendo atitudes como homem. Então, às vezes a pessoa estranha, meu Deus, olha para aí, fulano de barba, é militar, e é homossexual, como é que pode? Claro que pode. Qual é o problema? Não tem nada a ver o jeito dele se vestir, a profissão que ele vem a desempenhar. Então, existe aquela questão do estereótipo. Ah, se você é homossexual, você vai ser cabeleireiro. Ah, se você é homossexual, você vai querer se vestir de uma forma afeminada. Não necessariamente. Então, a gente sabe que cada caso é um caso. Então, veja que a conformação biológica é do seu sexo original, embora possa sofrer alterações determinadas pela vontade. Sua identidade é a mesma do sexo biológico e sua orientação do desejo é voltada para alguém do mesmo sexo. Pode ser ativo, passivo ou ambos os papéis, alternando-se de acordo com o seu impulso interno e configuração e a parceira afetiva. Então, às vezes, com um determinado parceiro, ele pode ter um papel mais ativo, mas com outro parceiro ele já pode ter um papel mais passivo. E é importante essa alternância de papéis em uma relação, como se estabelece também em qualquer outra relação entre irmãos, né, entre colegas de profissão, enfim. Continuando as definições, né, a gente já falou quanto ao ser bissexual, que ele gosta, não é, dos dois sexos. Tem uma pesquisa, não é, de uma psiquiatra do Hospital das Clínicas de São Paulo, que viu que os bissexuais apresentam um comportamento mais promíscuo, cerca de 3 vezes maior do que héteros e homos. Nessa pesquisa, né, aqui feita no Brasil, porque a pessoa ela sente atração tanto por homem como pela mulher, então ela é mais voltada, né, à promiscuidade, segundo essa análise científica. E será que existe o ser que é assexual, que ele não tem nenhuma sexualidade expressa? Vamos estudar sobre isso. Ausência de interesse erótico ou baixo nível de fantasias e desejos sexuais. Há poucos estudos a respeito do ser assexual. Estima-se que 1% da sua população britânica, então somente lá na Inglaterra foi que foi feita uma pesquisa quanto a isso, e viu que era em torno de 1%. Então veja que é um percentual muito pequeno. Então quando é que pode o ser estar um pouco, passar por um período assexual? Quando ele está às vezes com um problema hormonal. Então pode ser o hipotireoidismo, pode ser uma depressão crônica muito severa. Então veja que não é a impotência, é diferente. Ela simplesmente não tem desejo sexual, não tem vontade de fazer sexo. Quando a pessoa está muito deprimida, ela não tem vontade de comer, ela não tem vontade de tomar banho, ela não tem vontade de trabalhar e muito menos de fazer sexo. Então, é o momento que ela está passando. Naquele momento, ela está um pouco assexual, mas não quer dizer que o espírito, né, seja completamente assexual. Não, é um transtorno, é um problema que ela está passando físico, como também no caso do hipotireoidismo, só para dar exemplos. Para a psiquiatria, é um transtorno. Então veja que isso não é positivo. Antigamente, em algumas religiões, se pregava, não, a pessoa, o ideal é que seja assexual, não fazer sexo, porque o sexo é pecado, naquela visão antiga. Então a pessoa que não fazia sexo era um santo, né? Já ia direto para o céu, porque ele não pensa em sexo, não faz sexo, é um espírito de luz, não necessariamente. Então pode ser uma pessoa transtornada. Essa é a visão da psiquiatria, a visão científica. Mas e onde é que entra a questão da sublimação? Então antigamente se pregava, né, no meio espírita, trazendo resquícios de outras religiões, que o homossexual deveria sublimar sua homossexualidade. Ou seja, era admissível que a pessoa fosse homossexual, mas não era admissível que ela tivesse relações homossexuais. Veja que conflito, veja que dificuldade. Como é que pode eu ser homossexual e não ter relação sexual? Então era uma vida frustrada, era uma vida dentro do armário, como se diz popularmente, era uma vida cheia de máscaras, cheia de transtornos, cheia de problemas, e aí as pessoas iam às vezes para o psicólogo, ou então entravam na depressão, ou então entravam nos vícios, outros na prostituição, outros na tentativa de suicídio. Então aí é que entra a doutrina espírita, para dar o consolo, para dar o suporte, para dar ajuda a esses espíritos que passam por esse problema muito grave.
O travesti, existe o clássico ou o popular. Então tem alguns, né, que são bem conhecidos mundialmente, que é o crossdresses. Então são homens que gostam por um fetiche, por uma fantasia de se vestir de mulheres em determinado momento. Mas alguns, por exemplo, podem ser heterossexuais, não necessariamente são homossexuais. Da mesma forma, o drag queen, não é, que é uma questão artística, no caso da noite, dele dar o show, ganhar dinheiro com isso, e ali ele dá o seu espetáculo. Então é bem interessante. O transexual, né, a gente já tinha falado, um pouco a respeito dele, que é aquele que nasce, né, com a mente, a psicologia de um determinado sexo, mas o corpo de outro determinado sexo. Observe o que eu disse, ele nasce, ou seja, desde criança ele já traz isso incutido. Recentemente foi passado no Profissão Repórter. Quem não pôde assistir, pode assistir pela internet, vale a pena. Vocês vão ver o exemplo de uma criança do sexo masculino, que nasceu do sexo masculino, mas ela se vê como uma mulher e adora se vestir como mulher e gosta que tratem ela como uma menina, né? No caso, uma garota. E há um caso contrário, os dois relatados lá nos Estados Unidos, de crianças de idade muito pequena. Então veja que não é algo que é ensinado, como algumas pessoas pregam. Não é uma opção, como algumas pessoas pregam. Ah, não, você está escolhendo esse caminho. Não é escolha. É escolha do ponto de vista espiritual, no qual, antes da gente reencarnar, a gente já escolheu passar por essa provação ou por essa expiação. Da mesma forma que eu escolhi ser nordestino, da mesma forma que eu escolhi ser, de determinada profissão, enfim, todas as outras escolhas. Aí cabe um estudo mais profundo, está lá no Livro dos Espíritos, escolha de provas. Então, é uma escolha nesse sentido espiritual, mas não é uma escolha no sentido de, eu sou heterossexual, mas agora eu quero ser homossexual. Eu vou mudar e vou me transformar porque eu quero. Eu estou optando em ser homossexual. Isso não existe. Da mesma forma que o homossexual, ele não consegue deixar de ser homossexual. Por mais que alguns de outras religiões digam, né? Fulano é um ex-gay, é um ex-travesti, é um ex-drogado, e agora ele é pastor, e agora ele está na igreja. Então, aquilo é uma máscara que ele usa para se adaptar àqueles fiéis e alguns acreditarem nisso, que seja possível, porque para eles a homossexualidade é uma doença da alma. Porque hoje não pode-se mais dizer que é uma doença do corpo. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a homossexualidade não é uma doença. Então, para esses irmãos de outras religiões usarem de uma homofobia, né, de certa forma mais leve, aí eles colocam que é uma doença da alma, que pode ter cura em nome de Deus, em nome de Jesus, e a pessoa vai deixar de ter esses atos. E aí, essa pessoa pode se casar com alguém do sexo diferente e aparentar ter mudado da sua escolha ou opção sexual. Mas, na verdade, ele continua sendo homossexual. Só que ele não vai dizer porque é uma questão íntima. Ninguém vai saber com quem ele está se deitando ou deixando de se deitar. Então, isso é uma questão íntima do ser, do seu desejo de sexualidade. Então, o transexual, ele sofre, mas hoje já existe, né, a questão da cirurgia, não é? Existe mas é muito demorado, né? Um processo que leva muito essa questão, né, dos hormônios. E qual é a visão espiritual disso? Então, tem um livro novo, recente, de Carlos Bacelli, No Divã de Anastácia, que eu estou lendo ele, mas eu já li o capítulo que fala sobre isso. Carlos Bacelli foi amigo de Chico Xavier, procurem ver, ele já esteve aqui em Pernambuco várias vezes, recebendo cartas consoladoras. Então é uma pessoa de referência, onde a maioria, né, que são espíritas gosta. E esse livro dele, muito recente, traz uma visão inclusiva nesse sentido. Porque às vezes a pessoa, vamos dizer assim, tem gente que diz assim, né? Mas eu tenho um amigo homossexual. Eu não tenho um problema com homossexual. Agora fique distante de mim. Então, como é que pode um negócio desse, né? Outros dizem, não, eu gosto de homossexual, mas tem que se comportar. Não pode chamar muita atenção. Não pode querer se vestir como mulher. Então, assim, admite o homossexual, mas não admite o travesti. Não admite o transexual. Não admite essa questão da mudança de sexo. Não, se nasceu de um sexo, tem que morrer desse sexo. Então, quer dizer que se a mulher nasceu estéril e existe um tratamento contra essa esterilidade, ela não pode fazer esse tratamento. Quer dizer que se a mulher nasceu com uma disfunção orgânica, ela não pode fazer uma cirurgia plástica para melhorar o seu corpo que está trazendo algum problema nesse sentido. Então a gente tem que começar a questionar certas coisas. Então nesse livro conta a história de uma pessoa que queria fazer mudança de sexo
E o espírito, a espiritualidade diz que é necessário, que é importante para esse espírito e que o espírita deve apoiar essa decisão e não ir contra essa questão da mudança de sexo. Gente, a homossexualidade é algo novo na história, é dessa modernidade, não é coisa da atualidade. Ao longo da história sempre existiram homossexuais, né? Eu coloquei ali 3 imagens. Pessoas que ainda estão na mentalidade da Idade Média, né, proibindo as pessoas de sentirem prazer. Outros que ainda pensam em homossexualismo, como eu disse, não é o termo mais adequado, porque não é doença. Então ali eu fiz questão de colocar homossexualismo não tem cura. Então não existe a cura para a homossexualidade ou para o homossexualismo. Mas existe a cura para o preconceito. Da gente ver como natural, como normal, 2 mulheres se amando, 2 homens se amando, não é? E o que é estupidez é a pessoa lutar contra isso. Lutar contra algo que é natural. Então, qual é o percentual médio de homossexuais? A gente não tem como dizer com certeza, porque nem todo homossexual se declara homossexual, né? Mas no Brasil existem algumas pesquisas onde mostra que em torno de 2,4% das mulheres, 6% dos homens se definem homossexuais ou bissexuais. Claro que é bem mais do que isso, porque há aqueles que não se definem, né? Assim. Então, existe uma pesquisa que se difundiu no mundo todo que estima-se que 10% da população geral é homossexual. Qual é a visão espírita disso? Vamos começar agora a entrar na questão propriamente dita espírita. Vamos começar com quem? Com Chico Xavier. Quem é o guia de Chico Xavier? Emmanuel. Qual foi o livro que ele escreveu sobre isso? Vida e Sexo. Anotem, memorizem esse livro, que é o principal, o mais importante e o inicial. Ele é pequeno, mas traz um grande conteúdo. Vida e Sexo. Emmanuel tem um capítulo só sobre homossexual nesse livro. Então lá ele diz que o mundo vê na atualidade, em todos os países, não é coisa do Brasil ou da Holanda, porque foi o primeiro país a liberar o casamento homossexual. Não, até em países que são muito homofóbicos, como a Rússia, como alguns países da África, há um número enorme de homossexuais, só que eles não podem, né, exteriorizar isso. Então, Emmanuel diz que são extensas comunidades de irmãos em experiência dessa espécie, somando milhões de homens e de mulheres solicitando atenção e respeito em pé de igualdade. Então veja que a visão de Emmanuel é tratar os homossexuais de forma igual, ao respeito e à atenção devidos a criaturas heterossexuais. Tá claro, gente? Alguém tem dúvida de Emmanuel? Alguém tem dúvida de querer contra Chico Xavier? Então, não é uma opinião de Glauco, palestrante. Ah, esse menino é novo, esse menino não sabe o que está dizendo, né? Não, a gente está trazendo referências. Não é um ponto de vista. Porque às vezes a pessoa quer dizer que seu ponto de vista é o ponto de vista da doutrina. Aí entra em conflito. Aí isso é terrível. Então, por exemplo, eu posso ser a favor da pena de morte, mas eu, como palestrante espírita, nunca posso chegar a dizer a doutrina espírita é a favor da pena de morte. De maneira nenhuma. A doutrina espírita é contra a pena de morte. Se você é a favor ou contra, pouco importa. Se você acredita ou não na reencarnação, pouco importa. Você vai reencarnar do mesmo jeito. Então é a lei. Então ninguém quer saber da sua opinião pessoal. Ah, não, eu sou contra o homossexual. Sim, problema seu. De todo jeito, a homossexualidade vai continuar existindo e vai continuar havendo, você querendo ou não, é um fato. Então a gente tem que abrir os olhos quanto a isso e ter o respeito. Eu coloquei como está no livro, eu não fiz ali nenhuma mudança. Observe que a palavra respeito e atenção está 2 vezes colocada nesse pequeno trecho. Notaram? Observe esses detalhes para você ver como Emmanuel, ele diz, vamos ter atenção, vamos ter respeito. O registro mais antigo, qual é a questão mais antiga homossexual? Gente, 12 mil anos antes de Cristo já existia um caso de homossexualismo, né? Naquela época era homossexualismo, hoje é homossexualidade. E não era uma pessoa qualquer não, conseguiram ver que era um guerreiro, uma chefe de um tribo, devido às tatuagens que ele tinha. Então foi conseguido porque o corpo, né, os restos, claro, né, posso dizer assim, um fóssil, né? Estava no gelo, próximo da região da Geórgia, e da Áustria, quer dizer, desculpe. Então lá viu que tinha esperma no reto desse indivíduo que viveu há 12 mil anos antes de Cristo. Então veja que não é algo novo, de maneira alguma. Quem estuda um pouco da história sabe da Grécia, de Roma, dos povos indígenas. Então há vários relatos.
Aquilo que eu coloquei, não se usa mais o ismo. Desde 1990, a Organização Mundial de Saúde tirou, né, a homossexualidade dos termos de doença. No Brasil, 1985 já tirou, né? E em 1973 já começou aí a questão dos psiquiatras dizer que não era doença. Então, veja que é importante a gente se contextualizar. Então, o que se escrevia há 50 anos atrás, ou se falava há 50 anos atrás, é diferente do que se fala hoje. Então, a gente já falou sobre a homofobia, só que qual é a causa da homofobia? Então, por que existem tantas pessoas que são contra os homossexuais? De onde é que vem esse ódio, às vezes, inexplicável? Então, houve um estudo pela Universidade da Geórgia com 64 homens que se disseram exclusivamente heterossexuais e foi visto através de questionário aquele grupo que seria mais homofóbico. Dividiu em 2 grupos, um que não era homofóbico e outro que era homofóbico. Os participantes usaram um aparelho que mede o sinal de ereção e foram expostos a vídeos pornográficos. O grupo classificado como homofóbico teve tumescência e ereção significativas diante dos vídeos de sexo entre homossexuais masculinos. Ou seja, eles eram homossexuais, mas não se assumiam e tinham ódio de homossexual e queriam bater em homossexual, matar homossexual, porque eles queriam matar a homossexualidade que estava dentro deles e que eles não admitiam. Então veja que isso é científico, não é um ponto de vista. Houve uma pesquisa séria que não foi aqui no Brasil, foi lá na Geórgia já faz alguns anos. O que é que a espiritualidade diz sobre isso? André Luiz, no livro Sexo e Destino, mais um livro para anotar. Quem trouxe papel, caneta, quiser ir anotando, a bibliografia é vasta, certo? Vão aí acompanhando. No final eu vou passar vários livros, tá? Vale a pena a gente ir até a fonte. Um espírito imortal, com idade às vezes multimilenária, encerrando consigo a soma de experiências complexas, o que obriga a própria ciência terrena a proclamar que masculinidade e feminilidade totais são inexistentes na personalidade humana. Existe alguém 100% feminino? Existe alguém 100% masculino? Na visão espiritual não existe. Sabe por quê? Porque o espírito ele vai renascer tanto como homem como mulher. Aquele cabra da peste, né? Virgulino Lampião, bem másculo, machudo todo, vai reencarnar como uma mulher. E aquela mulher mais feminina, que adora salto alto, pintar as unhas, ajeita o cabelo e vive direto, né? Tendo aquelas coisas todas femininas, ela vai ter que nascer homem. Porque faz parte da evolução do espírito. Então, dentro de nós, psicologicamente falando, Jung fala que existe o ânimo e o ânimas. O que os orientais chamam de yin e yang. Então, é algo muito mais complexo, né? Infelizmente, o tempo não dá para a gente entrar em detalhes. Mas a gente tem que começar a aceitar isso. Aceitar o nosso lado feminino e o nosso lado masculino. E entender a ter alteridade. Ou seja, saber lidar com o diferente. É muito fácil eu lidar com uma pessoa que pensa parecido comigo. A dificuldade está em lidar com uma pessoa que pensa diferente de mim. Então, Hermès Dufault, em vários livros, para citar um, Laços de Afeto, a gente tirou esse texto de lá, fala que a alteridade é saber lidar com uma pessoa diferente, oposto, distinto, incomum, não é? Mas isso daí é importante. Diz ela que é um aprendizado urgente. Então, há uma urgência nesse sentido, porque, infelizmente, ainda existe no movimento social espírita, olha aí o puxão de orelha para nós que somos espíritas, dentro do centro espírita ainda há exclusão. Infelizmente, porque são pessoas doentes que frequentam o centro. Então, às vezes, a pessoa quer se afastar do centro. Ah, eu não gostei, porque aconteceu isso e isso, os melindres. A gente tem que ter perseverança. Porque um dia essas pessoas que são preconceituosas, elas vão entender a verdade. Qual é a visão da ciência? Qual é a causa da homossexualidade na visão científica? Será que é algo natural? Será que é algo normal? Então, foi estudado esse comportamento homossexual em várias espécies animais. Esses comportamentos incluem sexo, namoro, afetividade, união monogâmica e parentalidade. Então, recentemente, eu li um livro de um autor espírita, mas escrito há alguns anos atrás, e que ele ainda traz um pouco, né, de um pensamento ainda, né, diferente,
que ele diz, não é porque um animal é homossexual que isso é algo natural. Mas é claro que é, se faz parte da natureza. Mas aí ele diz, não, porque aí é só uma questão sexual. Não, nada disso. Cientificamente podem ver que os animais eles se atraem não só para fazer o sexo. Existem casos de casais homossexuais. Ou seja, duas araras fêmeas que vivem juntas a vida toda. A relação sexual é só entre elas duas, mesmo sendo duas fêmeas. Não é uma questão esporádica de um momento, de um desejo carnal, de um instinto. Não. É uma questão também ali já de iniciar um afeto. Como está demonstrado aí, essa questão da afetividade e da parentalidade. E o que é ser normal? Algumas pessoas dizem, não, eu admito o homossexual, eu tenho um amigo que é homossexual, mas eu sei que isso não é normal. Por que não é normal? O que é ser normal? É ser algo que está dentro de uma norma. Essa norma ela pode ser mudada. Então, estamos num processo de mudança, de transição planetária. Então, o normal de antigamente não vai ser o normal da nova geração. Como não foi normal ou já foi normal em outras épocas. Por exemplo, na Grécia e em Roma, era normal casais homossexuais. Então, hoje a gente pode, e está acontecendo isso, graças a Deus. Então, pesquisas iniciais, pensava-se que eram hormônios. O rapaz ele é homossexual porque tem muito hormônio feminino nele. Nada a ver. A menina ela é homossexual porque tem muito hormônio masculino, testosterona nela. Vamos dar o outro hormônio feminino para ela e ela vai virar heterossexual. Isso não existe. Então tem pessoas que tomam esteroides, tem pessoas que tomam hormônios e que nem necessariamente vai mudar a opção, entre aspas, sexual, ou seja, o desejo sexual. Então, não é uma questão hormonal, tá certo? Foi uma decepção científica, porque foi visto que a taxa hormonal é a mesma entre héteros e homens. Então, qual é a causa, então? Será que é algo mental? Claro, porque o sexo ele é mental. Então ele tem os seus impulsos vindos da onde? Do ser espiritual. A origem toda é espiritual. A genética, quais são as contribuições genéticas a respeito da homossexualidade? Então foi analisado 14 estudos, observem, 10 mil sujeitos. Eu fiz questão de botar em negrito para ver que não foi uma pesquisa com 100, 200, não. Foi 10 mil pessoas pesquisadas em 14 estudos que mostraram que há uma correlação entre o número de irmãos homens mais velhos de uma pessoa e a possibilidade desse ser homossexual. Isso só foi observado no caso, claro, de homossexual masculino. Não foi observado isso, no caso das lésbicas. É uma hipótese imunológica. Então, existem vários estudos quanto a isso. Então, a mulher tem um filho. O primeiro filho, heterossexual. O segundo, hétero. O terceiro, a probabilidade de ser homossexual já fica maior. Então, cada vez mais distante, não é mais probabilidade de ser homossexual. É um estudo científico da genética. Homens homossexuais teriam menor peso ao nascer. Outro estudo científico mostrando que eles nascem num peso um pouco menor comparado com héteros. Gêmeos idênticos. Se um é homossexual, a probabilidade do outro ser homossexual é de 52%. Gêmeos fraternos, 22%. Então veja que há aí uma evidência científica de ter alguma ligação com a genética. 55 pares de gêmeos idênticos. Aí pode dizer, porque eles foram criados com a mesma mãe. Foi a mãe que educou eles a ser homossexual. Vamos ver esse caso agora? 55 casos de gêmeos idênticos foram separados. Um gêmeo foi criado numa família, o outro gêmeo foi criado em outra família. E aí, o que foi que aconteceu, gente? 80%, quando um era homossexual, o outro era homossexual. Ou seja, independe da educação. Ou seja, um casal homossexual que adote uma criança, essa criança, ela vai virar homossexual 100% dos casos? De maneira alguma. É outro mito, é outro preconceito que deve ser quebrado. Porque a maioria dos homossexuais foram criados por casais heterossexuais. E mesmo assim são homossexuais. Então não tem nada a ver com a criação ou com a educação. Então vários estudos mostram que os gays são mais frequentemente canhotos ou ambidestros que os héteros. Aí é uma questão de curiosidade, mas que tem a ver também com a parte científica, não é? Então, aí André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, não é, fala que dentro de nós temos a masculinidade e a feminilidade. A gente já falou sobre isso. A causa não é uma só.
aí um doutor em sociologia, não é, falou que existem causas biológicas, causas psicológicas, que é o trauma infantil, causas sociais, que é o isolamento, a ausência feminina, e todas essas outras causas é só um ponto, não é todo. Observe que ele começa a questionar isso aí nesse texto, dizendo que hoje não se pode mais aceitar, não é, essas explicações como teses científicas. Então tem que analisar, ou seja, cada caso é um caso. A gente não pode generalizar. Então, alguém conhece esse médico ali em cima, esse senhor, Dr. Jorge Andréa, um eminente espírita que escreveu esse livro, Forças Sexuais da Alma, há alguns anos atrás. E ali também tem um outro também estudioso, não é, da doutrina espírita, que é o Herculano Pires. Então, Jung, eu já falei, não é, a respeito do ânimo e do ânimas. Antigamente se chamava o homossexual de invertido, né? Isso é uma ideia também que induz ao preconceito. Então, Jorge Andréa, ele é psiquiatra, escreveu aquele livro que está ali embaixo, um livro antigo, que na época, mesmo sendo espírita, ele dizia que a homossexualidade era um desvio patológico que deveria direcionar suas energias para trabalho construtivo. Isso em 1987. Então, naquela época, era o pensamento da época. Não é um livro psicografado, é um ponto de vista dele, da época. Então, alguns espíritas pegam esse livro e dizem, não, está aqui, o livro espírita dizendo isso. Mas vamos entender por que isso está dizendo, tá? Herculano Pires, a mesma coisa, dizia que estava relacionado com a obsessão e lá. Então, era um pensamento da época. Ali o livro que eu falei, que é o de Vida e Sexo, né? Eu sei que o tempo já está se esgotando, a gente vai correr. Ali é o livro dos espíritos, tá certo? Porque eu tive alguns atropeiros para chegar aqui, mas a gente conseguiu. Aí veja só ali, ó, sexo, né, dos espíritos, a gente já falou que o espírito não tem sexo, tá certo? E ali o comentário de Allan Kardec, procurem. Como é o número da questão? Do Livro dos Espíritos, quem consegue enxergar ali? 200. É fácil memorizar, não é não? Vamos estudar em casa. 200, 201, 202, tá? Não dá tempo da gente ler aqui. Qual é o resumo geral disso tudo que a gente falou? A causa, não é? E o objetivo de ser homossexual. Não é uma só. Como eu disse, são vários. No livro, ele conta 5 causas possíveis. A primeira, consequência natural do reflexo mental e emocional condicionado pela vivência do mesmo sexo por muitas encarnações. Então, o espírito que viveu muitas encarnações no sexo, quando ele muda de sexo, ele pode trazer trejeitos e desejos daquele outro sexo. Segundo caso, condição facilitadora da execução de uma missão espiritual. Espíritos missionários, eles pedem para vir com essa tendência homossexual, principalmente há alguns anos atrás, não é? Hoje em dia não tanto, mas vem com essa questão da missão. Terceiro, situação provacional e expiacional decorrente do abuso das faculdades genésicas e do sentimento alheio. Então, uma mulher que perverteu vários homens, que não foi fiel a nenhum dos homens, que brincava com o sentimento dos homens, ela vai vir numa outra encarnação como homossexual, para aprender a lidar com essa questão do relacionamento. Então, existem vários exemplos no livro falando sobre isso. Quarto, reflexo mental condicionado decorrente de situações obsessivas. Então, pode acontecer de, num período da vida, a pessoa sofrer uma obsessão muito forte e ter desejos homossexuais. Não é que ela vai virar homossexual, não é, mas ela pode ser influenciada nesse sentido para perturbar a sua mente. É um caso particular que requer atenção. E, por último, uma condição reativa decorrente do processo educacional atual ou de traumas infanto-adolescentes. Então, claro, a pessoa pode ter sido, né, no caso, violentada, e isso vai ajudar a favorecer a ela ser homossexual. Então, cada caso é um caso. Os livros espíritas estão todos ali. Sexo e Destino, a gente já falou. O programa Pinga Fogo com Chico Xavier. O livro Estamos Prontos, não é? De Hamed. O livro Sexo e Obsessão, que fala do caso da pedofilia. Então, é diferente de homossexualidade. Algumas pessoas generalizam, colocam tudo num... Não tem nada a ver. Pedofilia é crime. E esse livro mais atual, Divaldo Franco Responde, volume 2, fala um capítulo só sobre homossexualidade. Então, vamos nos aceitar como nós somos e vamos aceitar o outro, ao ponto de dizer como Paulo de Tarso, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Então vamos ter bom senso, não é? E no livro Estamos Prontos, nós vemos a questão dos bonobos, que eram uma espécie de macacos, que eles têm comportamentos homossexuais, também foram estudados, né? E mostra, né, que não é uma questão, né, é uma questão natural.
Qual é a conclusão? Esse aí já é o final. Que hoje, né, de acordo com o livro de Hamed, hoje podemos dizer sobre sexo: nunca repressão, mas condução digna. Nunca imposição, mas respeito. Jamais libertinagem, mas controle. Jamais precipitação, mas autorresponsabilidade. Então, vamos ter responsabilidade, vamos ter amor. E o pensamento de Divaldo, naquele livro que eu mostrei, ele diz o seguinte: o sexo foi feito para o ser, e não o ser para o sexo. Ser homossexual é um fenômeno perfeitamente normal. Observe como ele está aí bem claro. É a visão de Divaldo Pereira Franco, escrita no livro. No entanto, a opção da conduta sexual são questões pertinentes ao livre-arbítrio, mas não consideramos que se trate de patologia, nem significa um distúrbio de comportamento ou uma conduta de natureza reprovável. O uso promíscuo do sexo é que o torna execrável em qualquer situação, seja homo ou heterossexual. Então, a promiscuidade, seja ela homo ou hétero, é que ela é reprovável. E, por último, o que Chico Xavier falou no programa Pinga Fogo em 1971. Por isso que ele usa o termo homossexualismo. Naquela época era assim que era tratado. Então ele diz que o homossexualismo, tanto quanto a bissexualidade ou a assexualidade, são condições da alma humana. Não devem ser interpretados como fenômenos espantosos, como fenômenos atacáveis pelo ridículo da humanidade. Tanto quanto acontece com a maioria que desfruta de uma sexualidade dita normal. Observe que ele diz, dita normal. Aqueles que são portadores de sentimentos de homossexualidade ou bissexualidade são dignos de nosso maior respeito. Então, mais uma vez, o respeito. Então, aí a bibliografia que a gente usou, né? Ali é um livro de um médico daqui de Recife, Sexo, Prazer e Felicidade. O livro de Rick Martin, né? Que se mostrou homossexual, as lutas que ele enfrentou. O livro de Raul Teixeira, falando sobre casamento homoafetivo, adoção, ele mostra, né, o espírito de Camilo, muito bom. Um romance onde o personagem principal é um homossexual, que é O Preço de Ser Diferente, está ali no canto. Canção da Esperança, que fala de uma pessoa que morreu de HIV e ele era homossexual, escrito por Robson Pinheiro. As Dores da Alma, de Hamed. E outro livro de Robson Pinheiro, chamado Faz Parte do Meu Show, que tudo indica ser o espírito de Cazuza. E ali, já para crianças e adolescentes, O Mundo dos Bonecos de Papel, também do mesmo autor, que é o Andrei Moreira. Então a gente só agradece. Pena que o tempo é curto, a gente teve que correr um pouquinho. Espero que todos tenham acompanhado e entendido um pouco. E procurem mais informações. A gente agradece de coração. Quem quiser anotar meu e-mail, mandar algum e-mail, que às vezes a pessoa fica com vergonha de falar, não é, e prefere escrever por e-mail, ou também pode me adicionar no Facebook, Glauco Guedes, a gente aceita, e sempre está divulgando pelo Facebook, onde a gente está dando palestra, onde tem seminário, né, onde tem vários eventos espíritas, a gente gosta de divulgar pelo Face. Gente, muito obrigado, espero que todos tenham gostado, e repassem essas informações para outras pessoas, para que a gente possa ir quebrando esse preconceito e instituindo cada vez mais o amor. Lembrando sempre do Espírito de Verdade quando diz: Espíritas, amai-vos. Eis o primeiro grande ensinamento. Espíritas, instruí-vos. Eis o segundo grande ensinamento. Que a paz de Cristo permaneça conosco hoje, agora e sempre. Agradeço. Tá pegando, não. Agradecemos a Glauco pela palestra. E passamos a palavra para Glauber fazer a prece final. Deus nosso Pai, que sois todo o poder e bondade. Mestre Jesus, amado e querido, Tu que guias como modelo das nossas imperfeições, em busca da paz interior. Estamos aqui agradecidos por mais uma noite de esclarecimentos, para que possamos exercitar os nossos preconceitos e seguir a luz do Mestre Divino. A espiritualidade amiga aqui presente, espíritos abnegados, companheiros de todas as horas. Agradecemos também pelo amor e pela luz que aqui foi colocada, para que possa apaziguar os nossos corações
nos refazendo das nossas dores morais e espirituais. Que tenhamos um final de semana de paz, de conforto, de união, e que continuemos seguindo a luz do Mestre Divino para que possamos evoluir moral e espiritualmente. Com essa paz, agradecemos mais uma vez e desejamos a todos progresso espiritual. Sendo assim, finalizamos a primeira parte do